Existem algumas consciências que a gente abre mão delas, algumas verdades que a gente abre mão delas. E conforme a gente vai abrindo mão da verdade, facilmente uma mentira pode tomar o seu lugar. Normalmente nós temos dificuldade em lidar com a verdade, porque a verdade em sua maioria não é diplomática. Ela não tem lado, ela em si só é verdade. E o fato de ser verdade em si só, ela pouco se importa com qualquer outra coisa que não seja verdade igual. Eu quero te ofender um pouco no começo, mas no final eu garanto que sua ofensa pode se tornar força. Então a gente olha alguém obeso, alguém que está pesado, alguém gordo, e a gente vira e fala para essa pessoa: você está fofo. Não, você não está fofo, você está gordo. E a pessoa se ofende porque está gordo. Só que a verdade, queridos, ela, felizmente, ela não usa de diplomacia para aparecer. A verdade, ela aparece e você tem duas opções. Ou você abraça a verdade e por ela é transformado, ou você expurga a verdade e se aproxima da mentira. Algumas verdades eu quero te dizer essa manhã. A primeira delas é que você vai morrer um dia. E a gente vive como se nunca fôssemos morrer. E a grande questão de viver como se nunca fôssemos morrer é porque normalmente morremos como se não tivéssemos vivido. Então, o fato de você ter um tempo para viver traz sobre você inúmeras responsabilidades. E uma das responsabilidades que você tem enquanto vive é a necessidade e a obrigatoriedade de viver um processo contínuo e ininterrupto de construção. Eu e você estaremos o tempo inteiro construindo alguma coisa. Escute o que eu vou lhe ensinar. Todos nós, todo tempo, em todo lugar, estaremos sempre, dia após dia, realizando inúmeras construções. Quem está comigo, diga amém. A grande questão é que algumas construções serão benéficas para a sua existência e outras construções serão maléficas para a sua existência. Então você vira e fala assim: quem esteve na vigília aqui, levanta a mão. Eu não estive, irmão, que eu estou de folga de igreja. Quero distância de crente esses dias. Mas quem veio na vigília construiu um nível de intimidade divino. E quem não veio construiu uma ausência de intimidade divina. Por quê, pastor? Escute o que eu vou lhe ensinar. Porque na vida, todo sim é também um não. E todo não é também um sim. Então, quando você opta por um sim, o seu sim não é só um sim em si mesmo. O seu sim é um não também. Então, quando você vira e fala assim: sim, eu vou para a academia, você precisa estar dizendo não para a preguiça. Quem me entende, diga amém. Sim, eu vou para a vigília orar. Você está dando um não para uma noite de sono. Então, todo sim e todo não, todo sim é também um não e todo não é também um sim. Todos nós que estamos aqui hoje somos construtores de alguma coisa. Talvez você diga, talvez você não esteja construindo o que gostaria de construir, mas o fato de você imaginar que você não está fazendo nada, eu vou te provar na Bíblia que quem não faz nada faz alguma coisa. A pessoa que está do seu lado, ela é uma construtora. Nós temos dois tipos de construções que a gente realiza. Construções individuais, que é a construção, a sua construção como pessoa, como ser humano. Porque você sendo pessoa, você terá inúmeras facetas de manifestos. Uma só pessoa, ela tem inúmeras facetas de manifestações. Eu sou o Cláudio Romero, pessoa, ser humano. Hoje eu estou aqui manifestando a minha faceta pastoral.
Mas à noite eu vou estar manifestando a minha faceta paternal. E mais de noite ainda estarei manifestando a minha faceta matrimonial. Então, para alguns eu sou amigo, para alguns eu sou pastor, para alguns eu sou pai, para alguns eu sou filho, para uma só eu sou esposo, né? Quase que eu dá ruim aqui, né, irmão? Para uma só eu sou esposo, mas a minha construção individual eu precisarei fazê-la o tempo inteiro. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que quando o Paulo, que está terminando o seu ministério e escreve a sua última carta, que é a segunda carta de Timóteo, depois que Paulo escreve Timóteo, descansa a pena do poeta, e Paulo está tentando descortinar para Timóteo a realidade do desafio de ser igreja, quebrando completamente qualquer romantismo com o evangelho. Porque Paulo vem falando sobre suas frustrações, sobre suas perdas, sobre suas guerras, sobre ter cuidado da igreja em Coríntio, da igreja em Roma, cuidado da igreja em inúmeros lugares, em Éfeso. E no dia da sua primeira apresentação, ele procura um rosto amigo na plateia, e não havia sequer um. E uma das coisas que Paulo fala para Timóteo é: cuida de ti mesmo, porque fazendo isso salvará a ti e aos que te ouvem. Paulo está dizendo: não terceirize o seu cuidado a ninguém. E essa é a construção da individualidade. Mas existe a construção que nós realizamos por meio da coletividade, que é aquilo que estamos construindo aqui agora como igreja, que é aquilo que você está construindo como casamento, que é aquilo que você está construindo como empresa, que é aquilo que você está construindo como, às vezes, uma associação que você faz parte, que é aquilo que a gente vai construir talvez como política, como igreja, é a nossa construção coletiva. Aí você vai aprender que por vezes as estradas das construções se cruzam. E conforme eu construo a coletividade, eu me autoconstruo, e conforme eu me construo, eu construo a coletividade. Quando um homem e uma mulher, quem está comigo diga amém. Quando um homem e uma mulher têm a consciência plena que amanhã você estará construindo alguma coisa, você vai descobrir que inúmeras realidades batem à porta de quem está construindo. Porque quando você inicia uma construção, você começa a desafiar aquilo e aqueles que não querem ver o que você está fazendo de pé. Então, quando a gente fala de um homem e uma mulher que querem construir uma família, de imediato eu quero lhe dizer que você atrai para você forças inimigas que vão trabalhar contra aquilo que você está construindo. Quando você inicia a sua construção de liberdade, de autoconsciência, de intimidade com Deus, de imediato você atrairá forças inimigas que não querem que aquilo que você está construindo fique de pé. Então nós, como cristãos maduros, e Paulo fala sobre a imaturidade do cristão que não consegue comer comida sólida porque está treinado a beber leitinho, está treinado a comer comida de criança. Paulo fala: eu tenho um alimento mais forte, mais poderoso para dar para vocês, mas não posso, porque se eu os der agora, vocês vão morrer. Uma das coisas grossas do cristianismo é que a vida cristã, irmãos, não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalha. Nós estamos em guerra, e o próprio Paulo nos diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós estamos em guerra. Pastor, eu não estou em guerra. Você não pode estar em guerra contra ninguém, mas eu quero dizer que tem muita gente em guerra contra você. Então, a vida cristã, queridos, não é um parquinho de diversões. Então nós não podemos estar nessa vida, não podemos estar no nosso tempo, não podemos estar na nossa geração vestidos de uma armadura de vítimas,
de vitimismo. Nós precisamos aprender que ou nos tornamos guerreiros, ou nada daquilo que pretendemos construir, ou tudo daquilo que já construímos não ficará de pé. E aí, a gente precisa contrariar inúmeros sentimentos, sensações, das quais nós amamos, gostamos e se tornaram a nossa muleta. Ah, pastor, eu vim de família pobre. O Lula também veio. Está sentado na cadeira de presidente, você não está. Qual é a sua desculpa? Nós nos apegamos muito mais, escute, nós nos apegamos muito mais à nossa fragilidade e criamos a necessidade de que o Senhor faça sobre nós um milagre, do que assumimos a nossa identidade de filhos, herdeiros, aqueles que foram chamados para reinar em vida. Empunhamos as nossas espadas, lutamos e vencemos as nossas guerras. Batalhas por vezes só aparecem pelo fato de você avançar em construir alguma coisa. Você decidiu, vou ganhar fulano de tal para Jesus. Minha missão esse ano vai ser levar uma alma ao reino. Pronto, você decidiu construir alguma coisa. Batalhas que não existiram passarão a existir. Guerras que eram inexistentes se levantarão. E nós, quando nos dispomos a criar coisas, a construir coisas, precisamos, com a mesma disposição de criar as coisas, estar dispostos a lutar por elas. Avançamos e colidimos com poderes que estão em nossa terra prometida. Existem gigantes lá. Quando você vira e fala, eu vou fazer uma faculdade, não se iluda, esse lugar está ocupado e você precisa entrar em colisão, porque todo lugar que você tem por herança, normalmente existem gigantes lá. E se você não estiver disposto a enfrentar os seus gigantes, você jamais entrará nos lugares que o Senhor preparou para vós. Existem pessoas hoje sentadas aí agora que estão sob inúmera tensão, pressão, estão sendo esticadas porque estão construindo alguma coisa. Pastor, eu quero construir uma profissão. Você está sendo pressionado, você está sob ataque porque você está construindo alguma coisa. O pastor convidou você para estar somando no projeto dos homens e você está cooperando com o fronte, está construindo. De imediato, inúmeras guerras se levantarão contra você. Então talvez o seu estado de cansaço hoje, de fadiga, de pressão, de confusão mental, seja exatamente porque você se dispôs a construir alguma coisa. E nada acontece, nada muda, nada melhora, nada se cria, até que alguém ouse liderar a transformação. Escute o que eu vou lhe dizer. Você tem uma necessidade. Meu casamento é uma necessidade, pastor. Minhas finanças é uma necessidade, pastor. Minha sexualidade é uma necessidade, pastor. Minha vida emocional é uma necessidade, pastor. Nada disso vai mudar até que você assuma liderar a mudança. Deus não fará por você aquilo que cabe a você fazer. Quem está comigo, diga amém. Então, se você está inconformado com alguma circunstância, estou muito feliz pelas cadeiras que a gente comprou. Não são só cadeiras, irmãos. Poxa, é só cadeira. Não é só cadeira. Nunca é só cadeira. O Senhor está reposicionando essa casa. Está recolocando essa casa. E agora você sabe o tanto que é bom uma cadeira confortável. Tira ela de você para você ver. Você vai ficar doido. Mas a cadeira confortável mostrou que o chão não coopera com a cadeira. E eu quero te ensinar uma coisa. Você precisa aprender que toda indignação deve se tornar uma luta. Porque se uma indignação não for uma luta, a sua indignação é tola.
Então, quando você olha para o seu casamento e diz assim: nossa, olha para sua esposa, nossa, minha esposa não está legal comigo, minha esposa está ruim comigo, estou indignado, muito bem. E o que você vai fazer em direção à sua indignação? Nada. Sua indignação é tola. E a sua indignação, sendo tola, fala muito mais sobre o seu espírito medíocre do que sobre sua esposa. Então nós precisamos sair do lugar do vitimismo e do apontadores de problema e tornar nossas indignações construções. Vou abrir um parênteses, não da mesma estatura que o Anderson Silva fez, mas todos estamos indignados com o cenário político. E você vai fazer o que a respeito disso? O que você vai fazer? Sua indignação tem que se tornar uma luta, irmãos. Porque se você não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito que está. Então, as suas construções normalmente nascem de uma experiência de indignação. De uma experiência de inconformidade. Olha para a sua história, olha para mim, irmão, olha para o pastor. Olha para a sua história, olha para o seu casamento, olha para as suas finanças, olha para a sua família, olha para a sua igreja, olha para o seu ministério. Alguma coisa você se indigna? Me indigno, pastor. Não gostaria que fosse assim. Então construa algo diferente do que você já tem. Posso ouvir um amém, irmãos? Existem hoje pessoas em muitas batalhas porque estão edificando coisas. Essa igreja, irmãos, é uma igreja em construção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não estão prontos. Vai levar muito tempo ainda. Vocês precisam se acostumar com a realidade de sermos uma igreja em mudança o tempo inteiro. Por quê, pastor? Porque ainda existe muita coisa a ser feita. Então, quando a gente descobre que somos em construção, nós estamos prontos para sermos construtores. Construir não é fácil. Sabe o que é fácil, irmão? Eu vou dizer para você o que é fácil. Construir qualquer coisa dará muito mais trabalho do que destruí-la. Espere precisar cuidar de alguém, amar alguém, restaurar alguém. Nada pode ser tão difícil quanto erguer alguma coisa caída, colocá-la de pé. Quando nasce um pastor, um líder, nasce junto com um pastor líder, uma igreja. Normalmente quando Deus dá a uma cidade, uma igreja, Deus está dando junto com essa igreja características únicas de cura, de cuidado, de transformação, atitudes, espíritos, mentalidade, manifestos que supram exatamente as necessidades que a cidade tem. Quando você olha para Jeremias 3,15, o Senhor nos diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais o apacentem com inteligência e com sabedoria. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais o apacentam com sabedoria e com inteligência. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a pessoa do pastor. Quantos pastores estão na casa? Fiquem de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé, todos os pastores da casa. Dá um rolezinho aí com seus olhos para você ver quem são os pastores que estão aqui. Amém. Olhe para mim. Aprenda o que eu vou lhe dizer. A presença de um pastor em qualquer lugar é o sinônimo do presente de Deus para aquele lugar. Deus está dizendo: eu vou dar um presente para vocês. Dar-vos-ei. Vocês não vão escolher, vocês não vão levantar, vocês não vão comprá-los, vocês não vão formá-los. Essa é a coisa que eu vou dar a vocês. Eu quero dar um presente a essa cidade. Eu quero dar um presente a essa igreja. E o nome desse presente se chama pastor. Você pode aplaudir Jesus pela vida dos pastores? Escute, eu vou lhe dizer. Se eles devem ser pastores no processo de construção, vocês precisam ser igreja. E aí,
você nunca estará presente num lugar, escreve o que eu vou lhe dizer, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja na sua faculdade, seja na área política que você vai trabalhar, seja na sua família, você nunca estará presente em um lugar até que você possa ser sentido nele. E eu vou te dar um exemplo disso aqui. Quer ver? Ok, Daniel está aqui atrás, e na cabeça de vocês não perceberam que ele está presente, até que ele seja sentido. Toca, aumenta um pouquinho o seu volume e toca. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você nunca estará num lugar até que você possa ser sentido nele. Deixa eu te mostrar uma coisa. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo, como flecha que me acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você não vai perceber que existe alguém aqui até que alguém seja sentido aqui. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Um pai nunca estará em casa até que ele seja sentido pelos seus filhos. Uma mãe nunca estará na sua família até que o seu marido sinta a sua presença. Os filhos nunca estarão aqui na casa do pai até que os seus irmãos sintam a sua presença. Então, se você quer construir alguma coisa, esteja disposto a ser sentido. Aleluia. Glória a Deus. Vou correr, irmãos. Sabe, irmãos, eu quero falar sobre um dos maiores construtores. Mas antes de falar sobre ele, eu quero te dizer que você não tem a opção de não fazer nada. Você que está dizendo assim, ó, não vou fazer nada, vou ficar quieto, vou dar um tempo. Essa opção não existe. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30, diz assim: quem não é
comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se você está aqui, irmãos, e você não está juntando, eu tenho uma triste notícia para dizer: você está espalhando. Por quê, pastor? Porque aquele que não ajunta leva nós, pastores, a trabalharmos para construir igreja boa para crente ruim. Por quê, pastor? Porque o Senhor nunca nos ensinou a orar pedindo ovelhas. O Senhor nos ensinou a orar pedindo trabalhadores. Enquanto você está aqui e você não é um trabalhador, você é a pessoa que está usufruindo do trabalho de alguém. Alguém precisa construir e não está construindo porque você vestiu uma armadura de vítima, de necessitado, e abandonou as armas e os potenciais que o Senhor te deu. Neemias 6 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onom. Porém intentaram me fazer o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo agora grande obra, de modo que não poderei descer, para que cessaria a obra, porque eu deixasse a obra e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido e eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. E eu lhe mandei dizer: tu é que dizes coisa... Não, perdão. De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, o Senhor Deus, agora, pois, ó Senhor Deus, fortalece as minhas mãos. Diga comigo: fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-lhe, aliás, de noite virão te matar. Versículo 11: porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Por isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e de me vituperassem. Vituperar é ofender a honra, a dignidade de alguém, é insultar, é afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante às tuas obras. Não vou ler o texto todo. A verdade é que Neemias recebe um grupo que vem de Jerusalém, e Neemias pergunta: como está a nossa cidade? Como está nosso povo? Neemias em escravidão, exilado, e dizem para ele: não está bem. Os muros estão em ruína e o povo está desfalecido. E a palavra do Senhor nos fala que a notícia que ele recebeu, olhe para o pastor, irmãos, a notícia que ele recebeu, a informação que ele recebeu, alterou seu humor. Por isso, irmãos, é que você precisa passar um filtro. Escuta o que eu vou lhe dizer, porque facilmente nós podemos nos tornar normopatas. O que é normopata, pastor? É olhar coisas extravagantemente podres e achá-las normal. Eu falando sobre crianças vítimas de abuso sexual, de cada 3 mulheres, uma sofrerá abuso. E um homem cheio do Espírito Santo, ele precisa reagir a isso. Quando o pastor levantar aqui desafios cujos
cujo resultado desses desafios precisam ser financeiros. Irmãos, vamos levantar, vamos fazer isso. E você ouvir isso precisa mexer você por dentro. Porque senão você vai se tornar um normopata. O que era um normopata, pastor? É olhar as coisas fora do lugar, ou olhar uma necessidade em aberto e você não se comprometer com aquilo. A Bíblia diz que Neemias entristeceu seu coração e chorou durante muito tempo, ao ponto do rei dizer para ele: o que acontece contigo? Que o teu semblante está descaído. E ele diz: ah, meu rei, recebi a triste notícia que o muro da minha cidade está caído, o povo da minha cidade está desfalecido. E o rei pergunta para ele: o que eu posso fazer por você? A indignação de Neemias se torna o processo da sua construção. Ele vira e fala: me permita, meu rei, ir até a minha cidade e levantar os muros da minha cidade e colocar a minha cidade em segurança, reconstruir aquilo que foi quebrado, devolver as coisas para o lugar delas, reposicionar, reconquistar, colocar a minha casa no lugar certo, colocar os jovens no lugar certo, colocar as empresas no lugar certo. Me permita realizar tal obra. E o rei o permite, e mais do que o permite, o rei dá estrutura para ele, e ele vai, irmãos. Mas a primeira coisa que você vai descobrir, que você encontrará quando você estiver disposto a construir alguma coisa, a edificar alguma coisa, são opositores. Sanbalat e Tobias não tinham nada a ver com a paçoca. Se levantam contra uma obra da qual eles não faziam parte, não tinham interesse. Então, se você está hoje construindo alguma coisa, esteja pronto para receber oposições, porque elas virão. Saia desse vitimismo, saia desse lugar: ah, tudo para mim dá errado, ah, tudo para mim é ruim, ah, sai disso. É assim que acontece mesmo. Quando você se tornar um bom marido, não se iluda, coisas estarão opostas a você. Quando você tentar se tornar um bom pai, não se iluda, oposições se levantarão. Quando você tentar se tornar uma boa mãe, opositores se levantarão. Quando você vier a essa casa, servir, amar pessoas, oposições se levantarão. E que elas venham, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você tem medo das suas oposições, você não é digno de fazer construções. Quero construir, mas tenho medo da oposição. Se você tem medo da oposição, você não é digno de construir. Neemias recebe de cara opositores verazes. A segunda coisa que vai acontecer quando você iniciar alguma coisa, uma construção, prepare-se para ser descreditado, zombado e escarneado. Eu fiquei com couro grosso já, irmãos, com essas coisas. Porque você não tem inimigo até que você diga assim: vou ajudar as crianças. Aí eu entro na internet e falo: gente, preciso de uma oferta para ajudar as crianças. Aí eu recebo a oferta, ajuda as crianças. Aí 3 semanas depois, Deus me dá uma BMW. Aí alguém vira na internet e fala assim: o dinheiro das crianças virou uma BMW, né? Se você tem mais zelo pelo seu nome do que pela obra que você recebeu para realizar, você vai ficar sem duas coisas: sem nome e sem obra. Porque só existe uma pessoa que vale a pena reconhecer o seu nome, é o seu Deus. E essa pessoa nunca reconhecerá o seu nome até que você realize a obra. Então tem muita gente defendendo o seu conceito, em vez de defender a obra. Quem está comigo, diga amém. Sanbalat, ouvindo que tendo Sanbalat, Neemias 4:1, ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus.
Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo dessa obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias inicia sua construção e Sanbalat fala: o que é isso? O que esses homens fracos estão fazendo? O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês acham que desse pó que virou as pedras vocês vão suscitar alguma coisa? Quem você pensa que é para fazer o que você está fazendo? Mas irmãos, a matemática de Deus continua a mesma e você precisa acreditar nela. Deus continua usando os que não são para confundir os que são. Não é sobre ser, é sobre ter uma palavra. E Tobias ainda vira e fala assim: podem até construir, mas deixa eu dizer uma coisa para você: se passar uma raposa, destrói. O processo começa com zombaria, com escárnio e com desrespeito. Aí você começa a mostrar frutos e resultados. Por isso eu digo uma coisa para você: você não pode se conectar na palavra de Deus e ao mesmo tempo se conectar na palavra dos homens. Porque apenas uma palavra precisa influenciar o que você está fazendo. E normalmente quando alguém se dispõe a realizar aquilo que a palavra de Deus está fazendo, a palavra de algum homem vai dar descrédito. E por isso que eu falei que eu tinha que ter 3 horas aqui. Normalmente eles podem voltar a seu passado e buscar características das quais você já abandonou e já foi transformado pelo Espírito, e evocar o seu erro do passado como se ele fosse uma sentença para um erro do presente. E se você não estiver ligado naquilo que Deus disse para você, você em um piscar de olhos abandona o que Deus disse e volta àquilo que você realizou no passado. E eles dizem para Neemias: quem é esse cara? Vocês são judeus fracos. A primeira coisa que eles farão quando você iniciar a sua construção, eles vão te descredibilizar, irmãos. Deixa eu contar uma coisa que vocês não sabem. Vou contar, Bill. A igreja tem 6 anos. 7 anos atrás eu conheci o Bill. O maior período que eu fiquei com o Bill no telefone foi 6 horas. 6 horas. Não vou expor minha esposa não, porque quando você tem uma palavra, a pessoa que está do seu lado não precisa saber o que você sabe. Quando eu estava com 4 horas de ligação, ela falou assim: desliga, desliga. Esse homem é doido, é problemático demais. E eu falava: não, amor, Deus me falou para cuidar dele. Não atende ele mais não. Problemática, irmão. Até que ele começou a dar frutos. E hoje, deixa eu dizer uma coisa para a igreja que a igreja não sabe. Durante alguns anos da minha vida, eu questionava o Senhor sobre a honra. Porque durante muito tempo eu dediquei a minha juventude a um lugar. 17 anos do meu melhor tempo foi dedicado a um lugar. E quando eu saí desse lugar sem herança e sem honra. E eu questionava Deus, eu falei: Senhor, essa matemática não se parece com o seu reino. E eu conheci o Bill, e eu cuidei do Bill. E o ano passado, Deus me trouxe em um tempo, em um momento em que eu orava, e Deus disse assim: há 3 anos atrás,
você me perguntava sobre a sua honra. E eu te dei a sua honra. A sua honra é a igreja do Brasil. E Deus disse assim: o seu problema é que você não só queria receber a honra, você queria escolher de onde a honra vem. E se você escolhe de onde a honra vem, facilmente você pode tirar o meu crédito da honra e dar a honra para quem te honrou. Então, quando você se desligar daquilo que as pessoas estão dizendo, não ser influenciado por Tobias e por Sambalate, os seus frutos começarão a aparecer. E aí você vai entrar num segundo nível. Porque depois que os seus frutos começam a aparecer, o seu inimigo vai te chamar para uma conversa política. Eles começaram dizendo para Neemias: vai fazer o quê? O que você vai fazer? Não vai conseguir nada, você não vai ter sucesso. Se você levantar, cai. E começou a chegar a notícia: rapaz, o muro está subindo. O muro está subindo. É inevitável que ele vai construir o muro. Aí o inimigo muda, escuta o que eu vou dizer, porque muito provavelmente, talvez você já tenha caído nesse lugar. O inimigo muda o discurso e ele não é mais contra você, mas ele quer sentar em uma mesa com você e ter uma conversa política com você. Ele tentará te colocar no nível dele, na opinião dele. Neemias 6:12, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem e encontre-nos nas aldeias, no vale de Ônio. Disseram para Neemias: não tem problema você construir, mas antes de continuar construindo, venha ter uma conversa conosco. Nós precisamos ter um diálogo político. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos erram na sua construção porque acreditam que quando o seu inimigo te chama para uma conversa política a respeito daquilo que você está construindo, essa conversa significa aceitação, e não é. Não se assente em rodas das quais não entendem o que você está construindo. Nós precisamos aprender a dizer não. Não desça a esse lugar. Por quê, pastor? Porque você não deve ter conversas com quem não quer ser convencido. Não devemos ter conversas com quem não quer ser convencido. Quanto tempo nós estamos gastando tentando mostrar para alguém, explicar para alguém, provar para alguém? É tempo perdido, irmãos. Essa pessoa te chama para uma mesa, não é porque ela quer te ouvir, ela não quer ser convencida, ela quer te confundir. E a gente acha que o fato de ter feito alguma coisa e o meu inimigo me chamar para uma mesa, ele está me aceitando. Não está. Sabe o que ele quer que você faça? Ele quer que você saia do seu posto. Quatro vezes me convidaram. Neemias diz assim: 4 vezes me chamaram: vem conversar com a gente, vem conversar com a gente, vem conversar com a gente, vem conversar com a gente. 4 vezes disse: não vou. Por que eu não vou? Porque eu estou realizando uma grande obra e eu não vou parar o que eu estou fazendo para ouvir o que você tem para me dizer. Porque eu não preciso ouvir o que você tem para me dizer, porque eu já ouvi o que Deus tinha para me dizer, e o que Deus tinha para me dizer é suficiente. Não saia do seu lugar para ocupar uma posição que não é sua. Escute, irmãos, nós nos confundimos. Se a sua posição, irmão, é estar invisível na intercessão, não saia dessa posição para vir cantar. Porque nós não devemos estar à busca de posições, nós devemos estar à busca de construções. E se escandalize o que eu vou dizer: aquilo que o intercessor faz constrói muito mais do que aquilo que um adorador faz. Mas nós somos confundidos facilmente. Facilmente você pode receber uma flecha de descontentamento.
Facilmente você pode ser ofendido. Facilmente alguém pode dizer para você: nossa, você não tem valor nisso, você não tem valor daquilo. Não saia da sua posição. Tentar realizar algo fora da sua unção é catastrófico. Sabe por quê, irmãos? Porque um demônio é somente um anjo fora do seu lugar. E você fora do seu lugar é inútil. Prepare-se para ser difamado. Eu estou sem relógio. Até que horas, Mil? É meio-dia? 8 minutos. Então vamos lá. Prepare-se para ser difamado. E ele diz assim: olha, nós ouvimos a seu respeito que tu está edificando os muros de Jerusalém porque você quer ser rei. E mais do que isso, você pagou profetas para dizer a seu respeito em Jerusalém que tu és o rei de Judá. Aí eles ameaçam: o rei ouvirá isso. Nós estamos sabendo que o fato de você estar construindo um muro é porque você quer se tornar rei em Israel. E você está pagando profetas para dizer a seu respeito em Jerusalém. Se você não vier falar conosco aqui, nós enviaremos essa mensagem para o rei lá. E o rei lá não vai ficar satisfeito com o que você está fazendo. Ele foi difamado, irmãos. E no versículo 8 ele diz: mandei-lhe dizer, de tudo o que dizes, nenhuma coisa sucedeu. Tu, do teu coração, o inventas. Quem sabe quem é e para o que veio, não se influencia por aquilo que os outros pensam ao seu respeito. Então o pior lugar que um cristão tem é o lugar da necessidade, da justificativa. Se a sua história não justifica você, as suas palavras não o farão. E Neemias disse: tu, do teu coração, inventa isso. Isso é mentira. Pode dizer se quiser. Porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não a efetuará. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O inimigo usa a mesma estratégia de te atemorizar para você largar a obra, para ela não ser concluída. Isso pode vir por meio de uma ausência de recurso. Isso pode vir por meio de uma difamação. Isso pode vir por meio de uma enfermidade. Isso pode vir por meio de uma crise de ansiedade. Isso pode vir por meio de uma depressão. Ele vai tentar confundir você para que você pare de fazer o que está fazendo. E se porventura você estiver nesse lugar, a oração que você vai fazer é exatamente a mesma que Neemias fez. Ele diz: pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece, Senhor, as minhas mãos. Fortalece a obra das minhas mãos, Senhor. Aleluia. Para a gente encerrar, cuidado para você não ser alterado por aquilo que diz ao seu respeito. Não tente convencer ninguém a pensar coisa diferente de você. Não viva para que os outros te admirem e te aceitem. Conheça bem seu coração e as intenções dele, para que não consigam colocar no seu coração aquilo que não deveria existir lá. Aitofel. Quem conhece a história de Aitofel? Avô de Batseba. A Bíblia diz que Aitofel era um dos conselheiros de Davi. E a Bíblia usa uma expressão que você não vai ver ela usar com mais ninguém, só com Aitofel. Ela diz assim: e o conselho de Aitofel era como se fosse a palavra do próprio Deus. Não era Deus falando, não era influência espiritual, era pura e plena sabedoria e experiência. Aitofel serviu Davi por anos, porém Aitofel guardava no fundo do seu coração
uma chama da expectativa de vingar aquilo que havia acontecido com a sua neta, Batseba. E quando nasce um opositor à altura de Davi, que era seu filho Absalão, Aitofel entende que o único lugar pelo qual ele seria capaz de ferir Davi seria com as mãos de um filho. Escute o que eu vou lhe dizer. Então Aitofel se torna conselheiro de Absalão. E quando Aitofel se torna conselheiro de Absalão, Davi se atemoriza e diz: não pode. Como assim? Impossível, ele não pode ser conselheiro de Absalão. Aí ele pega o seu outro conselheiro e vira e fala para ele: finge que você também mudou de lado, vai para lá, e tudo que Absalão ouvir de Aitofel, você fala o contrário. Tudo que Absalão ouvir de Aitofel, você fala o contrário. Trabalhe para que Absalão não ouça o conselho de Aitofel. E quando eles sentam à mesa para entender como seria a batalha, Absalão vira e fala assim: estarei enfrentando o exército do meu pai no vale. E Aitofel diz para ele: não faz isso não. Não faz isso. Os guerreiros do seu pai vão massacrar o seu exército. Espere que eles subam as montanhas e os pegue desapercebido. E o outro conselheiro vira e fala assim: que é isso, Absalão? Você tem que enfrentar seu pai numa planície mesmo, para que todo mundo veja que você é um rei corajoso e que você venceu seu pai na batalha. E esse conselho derrubou o Absalão. Por quê, pastor? Porque esse conselho ecoou com a sua vaidade de reconhecimento. E quando Absalão decide enfrentar seu pai na planície, sabe o que Aitofel faz? Aitofel arruma a casa e mete uma corda no pescoço, porque já sabia qual seria o resultado dessa guerra. Então cuidado para que você não mude e não se altere a partir daquilo que os outros estão dizendo a seu respeito. 2 últimos: prepare para ter distrações, aprenda a dizer não. E por último, prepare para ter ameaças. Seja ameaçado e não tenha problema com isso. Irmãos, eu sou ameaçado de morte constantemente, por causa das guerras que eu faço. Esse dia alguém perguntou: você não tem medo de morrer? Eu falei: só pode morrer quem está vivo. Quem já morreu não morre de novo. E por último, prepare-se para a traição. A Bíblia nos fala que os nobres, não existe caminhada de construção sem traição, irmãos. Deus não poupou Jesus de ser traído. Não se iluda, você será também. A Bíblia diz que os nobres sentavam com Neemias e iam para Tobias e diziam: Neemias está planejando fazer isso, isso, isso. Os nobres da casa de Israel traíram Neemias. E por último, aprenda a ligar o botão de ignorar. Fique de pé em nome de Jesus. Neemias só terminou o muro aos 53 dias, porque ele aprendeu a ignorar. A gente dá muita importância para pessoas, circunstâncias e palavras insignificantes. Se você está construindo, não tenha medo da sua posição. É isso mesmo, isso acontece. Fica firme, fica de fé, apegue-se, fica de pé, apegue-se à palavra que iniciou as obras das tuas mãos. Lembre-se que no meio do caminho, quando você estiver fraquejando, você pode orar: Senhor, fortalece as minhas mãos. A boa verdade é que eu e que você temos o direito e teremos a oportunidade de construir tudo aquilo para o que nascemos para construir. Seja a sua família, seja a sua empresa, seja a sua vida profissional, seja o seu ministério, seja seus sonhos, não importa, não desista de construir, porque Ele é fiel e justo, e a obra que Ele começou, Ele mesmo te ajudará a terminar.
Eu quero orar por você que está em construção, enfrentando lutas, desafios, oposições. Você está enfrentando difamações, você está enfrentando vergonha, você está tentando construir, mas inúmeros são os ataques do inimigo contra você. Vem à frente que eu vou orar com você rápido.